Eu sei que muita gente, e eu escutei isso de algumas pessoas, tenho escutado nos últimos dias de algumas pessoas, que o noticiário cansa e a guerra especialmente choca muito, horroriza muito as pessoas e tem gente que já prefere não ficar muito ligado, conectado ao que está acontecendo, pela angústia que é ver tanta gente sofrendo. Mas, por outro lado, eu sei disso, eu entendo isso, mas, por outro lado, eu acho que tem reflexões importantes para a gente fazer. E ontem eu terminei o Entre Nós aqui, Fábio. Falei, eu precisava ter dito isso. E acabei não falando, o tempo encerrou. Falei, eu vou voltar nesse assunto hoje. Para quem não estava aqui entre nós, ontem a gente entrevistou um porta-voz do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, para falar do sofrimento que a guerra no Oriente Médio impõe, sobretudo às crianças, e trouxemos todas as notícias também. E me chamou a atenção os comentários de alguns ouvintes. Cada vez que a gente falava o grupo Hamas, tinha uma cobrança assim: ah, mas não vai falar que é terrorista. Como se a gente, ao falar o grupo Hamas, tivesse fazendo uma defesa do Hamas. E também o contrário. Se a gente falava que Israel foi brutalmente atacado no dia 7 de outubro, vinha mensagens do tipo: ah, mas e todo o sofrimento em Gaza? Então, isso me provocou uma reflexão que eu estou me permitindo fazer em voz alta aqui com vocês nessa abertura do Entre Nós, que é a seguinte: para você, a vida de uma criança vale muito? Se a sua resposta é sim, a gente pensa da mesma forma. Para você, uma criança tem direito a crescer com acesso à escola, à comida no prato, a afeto, amor, moradia digna, sem violência? Se a resposta é sim, a gente pensa igual. Muda se a criança é de uma nacionalidade ou de outra? Uma criança com uma determinada nacionalidade merece mais, tem mais valor, a vida dela tem que ser mais valorizada do que crianças com outra origem, outra nacionalidade? Se a resposta for não, não muda nada, a gente também pensa igual. Então, eu não compreendo muito bem como algumas pessoas acham que se você noticia o sofrimento em Gaza, você automaticamente não está reconhecendo o ataque terrorista brutal de Israel. E se você fala que Israel foi atacado, você não está reconhecendo que a população civil em Gaza está sendo massacrada. Como se essas coisas fossem excludentes. Como se a gente tivesse que escolher um lado para estar. Como se a guerra fosse entre bem e mal e a gente tem que dizer assim, não, o bem é esse, então as crianças do outro lado, paciência, elas podem morrer. É uma coisa tão louca. Essas mensagens ontem me deixaram tão pensativa. Falei, gente, é preciso refletir que se você considera que houve um ataque terrorista brutal, que inclusive matou crianças, que tem 20 crianças, segundo Israel, sequestradas e na mão do Hamas, e isso também é brutal, isso não impede que a pessoa entenda que a realidade dentro de Gaza hoje também é brutal. Que massacrar civis e matar crianças também é brutal, inclusive considerado crime de guerra. Em alguns momentos aqui nas mensagens que a gente recebe, parece assim, é a direita contra a esquerda. Parece que a gente volta na eleição presidencial brasileira de 2022, como se você, ao contextualizar o que está acontecendo e reconhecer os horrores e os excessos dos dois lados e reconhecer a história de sufocamento da Palestina, assim como se reconhece todo o horror que os judeus viveram durante a Segunda Guerra Mundial, é como se você tivesse que fazer uma escolha. Ou você está de um lado ou você está do outro. Quando a gente tem o distanciamento, nós brasileiros temos o distanciamento de entender o contexto, que nos permite entender o contexto. E eu saí daqui da rádio ontem com tudo isso em mente. E aí quando começou o Jornal da Band, Fábio, a matéria que abriu o Jornal da Band, eu falei, puxa, você tem que se segurar para seguir em frente noticiando, porque era a história de palestinos que estão marcando os pulsos dos filhos com pulseirinha e com nome, porque se eles forem bombardeados e sobrarem pedaços, eles vão tentar identificar os filhos pelas pulseirinhas que eles estão colocando, escrevendo o nome na pele. A história de uma família que se dividiu, metade dos filhos foram para o sul, a outra metade ficou no norte, para quem sabe ter a chance de sobrar alguém. Agora, é óbvio que se você
se sensibiliza com essa tragédia que está acontecendo na faixa de Gaza, você não deixa de sensibilizar com os pais israelenses que estão com seus filhos sequestrados. Com os que perderam seus filhos já. Quantos foram mortos na rave, nos kibbutzim. Então, eu só vim fazer esse desabafo e essa reflexão junto com vocês, assim, é uma polarização, desculpa, eu vou usar a palavra, mas assim, que demonstra uma ignorância e uma falta de interesse de entender o contexto. E eu volto às minhas primeiras perguntas. A vida de uma criança para você vale muito? Toda criança tem direito a morar bem, a ter comida, escola, respeito, não ser vítima de violência. E isso vale para todas as nacionalidades do mundo? Se você respondeu sim para tudo isso, a gente pensa igual. Essa guerra é um horror desde o primeiro momento. Desde que o ataque terrorista do Hamas provocou essa resposta sem precedentes de Israel, o que o mundo está noticiando, presenciando, testemunhando é uma brutalidade sem igual. Eu entendo muito as pessoas que falam assim, não estou aguentando mais, é difícil, mas também é preciso que a gente, se a gente não tem como salvar aquelas crianças, que a gente reflita para que aqui esse tipo de reflexão sirva para as nossas polarizações, para os nossos conflitos, para as nossas desavenças, para as vezes em que na nossa história falta o bom senso, porque muitas vezes falta bom senso. É isso.